Porque, meu Pai, sem Ti, nada podemos fazer, Pai. Por isso, Deus, nos ajuda. Abençoa os irmãos que já chegaram, traga os que estão para chegar em paz. Tire as dificuldades, os obstáculos, libera o Teu povo para vir à Tua casa te adorar nesta noite e receber a Tua palavra. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. A casa do oleiro é um lugar onde o Senhor nos trabalha. E esse louvor fala sobre isso. Eu vou descer à casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Saber que Deus está conosco. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Por isso que eu escolho Deus todos os dias da minha vida. Escolho nas horas boas, né? E também nas horas difíceis. Porque Ele prometeu que estaria conosco em qualquer circunstância, em qualquer dia da semana, do ano. Estamos no dia, que dia é hoje? Dia 11.
dia 11 de março. Olha, estamos no terceiro mês do ano. E eu creio que o Deus que começou em janeiro, no dia 1º, está conosco até o final, no dia 31 de dezembro, amém? Por isso que vale a pena escolher Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia vem, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus, a vida de Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
teus pés. Pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Perto quero estar, perto quero estar, Senhor, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. E mais ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilha, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Será que podemos viver essa palavra hoje? Hein? Louvar ao Senhor, não importa o que nós estejamos passando. É isso que quer dizer o autor desta linda canção, né? Por isso que o louvor é tão importante, irmãos, porque ele vem da alma, vem de dentro para fora, amém? Graças a Deus. Amados, hoje é culto de oração, quarta-feira.
dia 11 de janeiro, e vamos continuar lutando, né? Batalhando, pedindo, clamando. Estamos aí no mês de março e vamos pedir a Deus as suas bênçãos, a sua proteção, livramentos e também agradecer quando recebermos, amém? É tão bom também agradecer, né? E você tem toda a liberdade de agradecer a Deus, inclusive, se for uma bênção que realmente você sentiu que foi de Deus e foi algo sobrenatural, a gente vai fazer um culto aqui de ação de graças para glorificar a Deus, amém? E eu quero continuar pedindo oração pela minha vida espiritual, ministerial, pela minha família, pela igreja todo como um todo, e um pedido especial pela minha mãe, que todo mundo já sabe, né, irmã Débora. Peço também pelos meus irmãos que estão enfermos, como o pastor Carlos Alberto, que se encontra aí em tratamento, e estamos orando para que ele se recupere e venha até aqui agradecer, quem sabe um dia, amém? E por todos que estão enfermos, os parentes dos irmãos, amigos, familiares, amém? Eu fico pedindo oração. Agora eu quero abrir a oportunidade para todos, ou quase todos, pudermos ouvir, né? Fazer os seus pedidos. Pastora Selma. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amados, eu queria pedir oração. Hoje eu postei, inclusive, no grupo das intercessoras, pela família da irmã Chiquinha. Ela morava aqui em Rio Doce e ela faleceu no trabalho. Ela trabalhava lá na procuradoria e, infelizmente, ela teve o óbito no trabalho. E também no mesmo dia, isso foi ontem, hoje, a irmã de uma colega nossa, a irmã de Andréia Sérgio, que nós oramos, a mãe de Andréia, aliás, nós oramos por ela, mas ela também veio a óbito hoje pela manhã. E a Andréia está muito assim, triste, né? A família está enlutada. Então, que o Senhor vá, que o Senhor entre com consolo na vida desses familiares, né? Principalmente, assim, dos filhos, né? Dessas mães que partiram para a glória do Senhor. E eu quero pedir oração, primeiramente, amados, pelo mundo, né? Que nós estamos vendo aí essa coisa do coronavírus. Nós sabemos que é uma gripe, né? Uma virose parecida com a gripe. Em alguns casos, na maioria dos casos, não é uma coisa grave, gravíssima, mas pelo fato de ter se expandido por tantos continentes, hoje já foi declarada, né, pela Organização das Nações Unidas, OMS, eu sei, Organização Mundial de Saúde, que faz parte, inclusive, né, da ONU, como uma pandemia. Então, hoje, todos os países estão no estado de alerta, países que estão fechando fronteiras. No nosso Brasil já aumentou o número, né, de casos, mas vamos pedir a Deus, porque nós sabemos que Deus, Ele permite que essas pragas se acheguem, para que nós muitas vezes percebamos o quanto nós somos incapazes de deter, né, o mal ou o bem. Nós, na verdade, não temos o controle de nada no universo. Muitas vezes nós estamos querendo controlar o universo e muitas vezes a humanidade, ela está querendo contestar a autoridade do Senhor. E não é nem a autoridade, é o Criador. A própria palavra do Senhor diz: quem se colocou, né, contra Deus ou contra o Criador, se revoltou contra Deus e teve paz. E nós vemos uma humanidade irada contra Deus, como se Deus ele fosse assim o gênio da lâmpada de Aladim, que nós disséssemos eu quero isso e o gênio vem fazer. Mas até o gênio da lâmpada ele é limitado, só tem 3 pedidos. Quando o nosso Deus ele é ilimitado, Ele mesmo diz: tudo quanto pedirdes a Deus, crendo, segundo a sua vontade, Ele fará. E quando nós colocamos Jesus Cristo como assim o apoio dessa oração, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que Jesus ele pode mudar a história. Davi, diante de uma praga, quando ele viu todo o povo
pagando por uma rebeldia, um ato de rebeldia dele, ele clamou ao Senhor e disse: Senhor, encolhe a tua espada. E naquele momento o Senhor ouviu a oração daquele homem. E ele disse: não foram eles que pecaram, fui eu, Senhor. E o Senhor teve misericórdia e o Senhor estancou aquele mal que estava sobre o povo. Vamos nessa noite pedir a Deus: Deus, tem misericórdia, porque são inocentes, são pessoas, muitas dessas pessoas que servem ao Senhor, que amam a Deus, que temem a Deus, mas a palavra do Senhor também diz que o mal que vem para a humanidade vem para justos e injustos, e o sol nasce para justos e injustos. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que esse mal ele seja estancado, que Deus peça ao seu anjo, né, que recolha a sua espada e que guarde o nosso povo em nome de Jesus, amém? Pedir por Ayana, que está doente também, né, às vésperas do casamento, ela ontem de novo estava no hospital, porque não estava melhor, e aí mais 2 dias em casa. Então pedir que o Senhor acalme aquele coraçãozinho, né, aumente a sua imunidade e que dê tudo certo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Continuar pedindo pelos nossos idosos, que são um grupo de maior risco, e também pelas nossas crianças. Pedir que o Senhor envolva-os com a sua mão poderosa e debaixo das suas asas para que eles possam ser guardados. Amém? João. Graças a Paz, igreja, tudo bem? Irmãos, eu gostaria de pedir oração aqui pela igreja brasileira. Eu não sei se vocês, o grupo ministerial viu a matéria que eu mandei, uma declaração do vocalista daquela banda Preto no Branco, declarando apoio aos homossexuais, declarando que não tinha problema, que eles deveriam ser abraçados, deveriam ser aceitos, e que a igreja era preconceituosa com os homossexuais, claramente rotulando a igreja. A matéria, quem leu a matéria vê que começa com o protagonista do videoclipe dele, que é um rapaz declaradamente bissexual. Esse rapaz, ele é bissexual, ele faz parte desse videoclipe. E começa com a declaração desse rapaz, e esse rapaz diz no videoclipe que a igreja perseguiu ele sempre e tal e tal. Então, assim, claramente uma tentativa de rotular a igreja, de que ela é uma instituição preconceituosa. E é como a pastora falou, hoje em dia a humanidade ela olha para Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada, e Deus não é um gênio da lâmpada. Deus ele é o criador de todas as coisas. Então essa declaração desse rapaz me deixou muito chocado, me deixou muito triste. Por quê? Se nós olharmos hoje para a nossa juventude, muitos jovens crescem e não têm a referência paterna ou materna. Pai e mãe, quando não são separados, às vezes estão mais fora de casa do que dentro de casa, porque tem que trabalhar para sustentar a casa, e hoje em dia fazer isso, apesar das facilidades que temos, é muito difícil muitas vezes. Então, assim, meus irmãos, para um jovem que está inserido num contexto desse, a probabilidade dele olhar para esse rapaz e se espelhar nele é muito maior, muitas vezes, porque vai ser a referência dele. Quando ele olha, é o que é sucesso, é um modelo de pessoa bem-sucedida. Então vamos orar pelos nossos jovens, porque eles precisam da nossa oração. A igreja brasileira precisa que o Senhor desça com providência na igreja, que o Senhor haja, né, com misericórdia, como a pastora pediu. Não gosto de oração precatória, Senhor, sai queimando, tira da terra, eu não gosto disso. Mas que Deus, com sua infinita graça, com seu infinito amor, toque nos corações da igreja brasileira, através da sua palavra e do seu Espírito. Amém? Esse é meu pedido. Janaína? Sim. Sim. Uma causa impossível. Claudinete? Sim. Amém. Vamos orar, sim. Quem mais? O Tilio? Vem cá.
Graça e paz, igreja. Eu peço assim oração, porque hoje eu tive no shopping Pátio, aqui de Olinda, e quando eu entrei numa loja, então estava todo mundo extasiado, porque houve um homicídio aí no pátio. Um rapaz que estava discutindo com sua esposa. Então, assim, na discussão, acho que a esposa não quis acreditar que ele poderia se suicidar, então ele se jogou. Então, assim, ele se suicidou. Então, assim, eu me coloquei no lugar da família, então da esposa que estava junto com ele, né, do filho. Então, assim, os funcionários desta loja que eu estava todo mundo em estado de choque. Então, quando eu estava indo para a cidade, encontrei justamente 2 carros da SAMU e uma caminhonete da SAMU em alta velocidade pedindo, né? E a mãe disse, isso aí às vezes até é palhaçada, é hora do almoço. Eu digo, meu filho, não fale isso, você não sabe o que é que pode estar ocorrendo. Então, quando voltamos e paramos aqui no shopping, eu fiquei sabendo disso. Então, assim, que nós possamos estarmos orando pelos casais, porque a gente sabe que hoje existe uma briga constantemente, né? Porque hoje a mídia mostra totalmente diferente o que é ser casal, né? O que é o casamento, o que é um relacionamento. Então, nós aqui que estamos dentro da igreja, nós podemos dizer que somos felizes, né? Porque temos Jesus Cristo, temos o Espírito Santo, temos o Senhor, mas que a nossa guerra, ela não parou, né? Então, que nós possamos nos colocar no lugar dessa família nesse momento e orarmos para que eles venham conhecer a Cristo como nós também conhecemos, porque desde que eu fiquei sabendo, nossa, ficou aquele mal-estar dentro de mim. Então, que possamos estar orando também pelas pessoas que estão em depressão, síndrome do pânico, porque são momentos de fragilidade, que muitas vezes as pessoas olham, isso é besteira. E muitas vezes a pessoa está do lado dizendo que está passando por algo e nós não estamos percebendo. Então, que quando o Senhor colocar alguém ao nosso lado, não desampare, pelo contrário, acolha. Porque eu li um livro que ele diz assim, nos seus passos, o que faria Jesus? E este livro, ele é belíssimo. Então, se chegar alguém chorando, se chegar alguém reclamando, acolha, não jogue fora, não banize a situação dele, porque está pedindo socorro. Então, que possamos juntos, como igreja, estarmos orando por todas essas pessoas. Amém? E agradecer, porque eu pedi a semana passada pelos meus vizinhos, né? Então, assim, a da frente estava muito, muito abalada. Então, conversei bastante com ela. Ela se acalmou um pouco, mas aí a Omar sempre procurando saber o que era, e eu disse, não vou falar. Há momento que a palavra do Senhor diz que a gente tem que calar e deixar ele fazer. Então, assim, eles vieram se acalmar mais, depois que o Omar esteve lá, conversou com eles, mostrou realmente. Então, o outro lado realmente está irredutível, mas, assim, para a vista do que a minha outra vizinha estava, ela já está bem calma. E ela está viajando agora, dia 18, para a França. Né, que ela estava com medo, que a viagem dela já estava comprada desde o ano passado, mas ela estava com medo justamente por causa desse processo judicial. E que possamos estar orando também por eles, em nome de Jesus. Uma outra oportunidade, viu? Convidar casais para o dia 30 de maio, que é o nosso jantar para casais. A gente não sabe quantos casais estão passando dificuldade. A gente vê assim todo mundo na rua, andando no carro, mas você não sabe o conflito. Muitas vezes as pessoas não falam e não desabafam. Quando a pessoa desabafa, melhora, porque bota para fora, né? Exterioriza, e logicamente quer ver até uma palavra de alguém, né? Que escuta, olha, faça assim. Você não muda esse seu modo de agir, seu modus operandi, né? E às vezes uma palavra de uma pessoa, isso que é tão importante você e eu, irmãos, temos amizade, e convidá-los para vir à igreja, principalmente num evento como esse dos casais, que vai ser dia 30 de maio, já bota na sua mente alguém que você queira convidar, um casal, amigo, ou evangélico ou não, para vir aqui e ouvir a palavra de Deus, amém? Sim. Tia Ana Paula, Joana Paula. Financeiro, muito bem. E o nosso amado pai de Arthur, que está conosco hoje, prazer revê-lo, viu, querido? Quiser algum... Também, Ana, muito bem, Ana veio. Diga, Ana.
Estava lá no shopping, na hora do evento. Meu Deus do céu. Coisa horrível, né? E você vê que esses, como é que chamam? Guarda-reio do shopping não tem proteção nenhuma, né? Qualquer pessoa pode, até uma criança pode ser jogada ali. Né? É tão fraco, né? Tão frágil. É triste, né? Sim. E a cena, até chegar a polícia técnica, né? Fica ali o corpo, né? É horrível. Até para o shopping a imagem, né? Chegaram logo, né? A polícia técnica deve ter chegado. O bombeiro lá, né? Primeiro o SAMU, né? Porque são muito eficientes, realmente. Eu abro, quando eles passam, eu abro, vou para o acostamento para eles passarem, que eu acho que eles estão. É uma missão muito arriscada. O bombeiro e o pessoal do SAMU não é brincadeira, não, gente. Vamos orar, né? E pedir a Deus que a coisa não pegue. Às vezes parece que quando um faz, todo mundo toma coragem. Não notou isso? É horrível. Parece uma epidemia, né? Pedir a Deus que fique só aí e fique localizado aí, né? E que não haja divulgação, né? Porque se divulgar é pior. Por incrível que pareça, divulgar é pior. Pessoas tomam coragem de repente. Terrível, gente. Muita gente infeliz aí, sofrendo, né? Sim. Na escola da sua filha. Aqui, vizinho, né? Amém. Amém. Deus é maravilhoso, né? Sim. Você mudou de escola. Amém.
Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos aqui, orando toda quarta. As Anas se reúnem de 15 em 15 dias, né, pastor? É bênção. Segunda-feira que vem já vai ser, dia 16, né? As Anas estão aqui reunidas para orar mais. O que mais? A gente orar. Ah, irmã Ladjane, lá tá depois a irmã, viu? Diga, Ladjane. Sim. Voltar para o trabalho. Laudo de transferência, sim. Sim, para suas filhas também. Sim, para a Adriele. Eita. Eita. Amém. Glória a Deus. Kátia? Quer vir aqui, Kátia? Pode vir aqui? Tem vergonha? A gente tem que ser sem vergonha, no bom sentido, viu? No bom sentido. É, cá, conta a benção, meu irmão. Olha. Conte a vitória, vamos lá. Eu agradecer a Deus que era afastada da igreja e voltei. No mesmo dia que eu voltei, aí voltei assim, pedindo a Deus, para lá, o INSS. Aí quando chegou com 2 dias, o INSS me chamou e aprovou no dia 17, 3 meses. Aí eu fui e tomei a providência de agilizar os documentos, eu liguei. Aí, quando foi, no dia que ela disse que aceitou, com uns 2 dias depois, aí eu olhando o meu SMS, aí que eu olhei, tinha assim, INSS, para entrar em contato, o número do protocolo e tudo, para agendar, para levar a documentação. Porque hoje em dia, o INSS, você diz tudo por telefone, mas você tem que comprovar depois. Aí leva a documentação. Aí eu disse a ela, liguei para ela. E assim, o terrível é que você tem que ficar de boca calada, porque às vezes o inimigo usa para sair espalhando. E eu me segurando para não contar nada para Maria, que é cunhada. Aí, é tanto que ela nem sabe de nada. Aí quando foi a semana passada, aí eu abri de novo o SMS, aí tinha outra mensagem dizendo que a gente já tinha levado a documentação e dizendo para ela comparecer, porque muita gente diz que demora, e realmente demora muito, porque o meu mesmo para me dar a resposta, que a resposta foi negativa, foi bem 1 ano, né? E ela aí, com 3 meses, ia fazer ainda 3 meses que eu tinha feito tudo, né? Iniciado o processo. Aí eu, estamos a ligar, o cara não atende o telefone. Aí quando ela atendeu, eu disse, criatura, vem embora com a documentação, porque tem que ligar para o INSS para dizer. Aí ela veio, né? E o INSS disse que dia 17 já fosse no banco. Glória a Deus. Bênção. Deu tudo certo. Vai dar tudo certo, minha irmã. E a irmã? Quer vir aqui? Eu vou falar daí. Diga, minha irmã. Sim, sim. Acamado. Sim. Sim.
Vai dar tudo certo. Vamos orar e Deus vai dar vitória, amém? Em nome de Jesus. Amados, vamos orar então. Alguns minutos. Depois a gente continua. Aqui também tem os pedidos das caixas. Com 2 caixas aqui cheias de pedido de oração. Vamos colocar diante do Senhor tudinho. Tem mais aqui? Está tudo aqui juntinho. Para Deus dar vitória, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço por todos que estão aqui, Senhor, nesta noite, teu povo, a tua igreja, que saiu de casa, muitos vieram do trabalho para cá, Senhor, e creem, Senhor, que o Senhor está aqui desde o primeiro que chegou, e que o Senhor não vai sair enquanto o último não sair daqui, Pai. Mas, Pai, a bênção do Senhor está sobre essa igreja, eu tenho certeza, Pai. E o Senhor mandou pedir, e dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Pai, faz maravilha nessa noite, Pai. Atende a todos os pedidos de oração que foram feitos aqui, Pai. Que eu não consigo lembrar todos, mas o Senhor sabe muito bem, Senhor. Oh, Pai, Tu és um Deus poderoso, Pai. Atende cada pedido, Senhor. Faz maravilhas, Senhor. Tu és um Deus poderoso, Pai. Oh, meu Pai. Opera maravilhosamente, Senhor. Aqui estão alguns na minha mão, Pai, que não foram citados ainda. Mas eu queria ler, pelo menos, Pai, alguns. Por Ayana, pela saúde dela, pelos jovens, pela igreja brasileira, por Janaína, pelas famílias aqui representadas, pela família lutada da irmã Chiquinha, pela família de André também lutada, irmã Chiquinha, que já está na glória, Dona Zé, não sei aqui o nome, não está muito claro, Carlos Alberto, nosso pastor, amigo. Quantos pedidos aqui, Pai? Quantas pessoas? O irmão da nossa irmã que vai fazer a cirurgia, Pai. Coloca a tua mão sobre aquele problema da hérnia de disco, Pai. Para que seja resolvido, quem sabe, antes que o médico toque nele. Tu és um Deus poderoso, Pai. Tu pegasse aquele paralítico de Cafarnaum que não saia da cama, Pai. E tocasse nele, e ele levantou, colocou a cama na cabeça e foi para casa. Tu és o Deus que trabalha, Pai, no nosso corpo físico, Deus. Oh, Pai, dá vitória à nossa irmã, Ladijane, no seu trabalho, na sua mudança, Pai. Dá vitória a Tilio, Senhor, sua família. Oh, Pai, Tu és um Deus poderoso, Pai. A todos que pediram aqui, Pai, nessa noite, Pai. Oh, Pai, faz maravilha, Senhor. Operas grandemente, Senhor. Os jovens, abre portas para os jovens. E os que já estão trabalhando, oh, Pai, coloca novas oportunidades para eles crescerem, onde quer que eles estejam, Pai. Pelos anciãos da igreja, Pai, que muitos deles não podem vir, como a irmã Débora, que gostaria de estar aqui, Senhor. Faz maravilhas, Senhor. Tu pode curar, Tu pode restaurar a mobilidade, Senhor. Tu és um Deus todo-poderoso, Pai. Oh, Pai, que haja em nossa nação, Pai, entendimento entre as pessoas, Pai. Oh, Pai, que haja amor, que haja unidade da Tua igreja, Pai, nos momentos mais difíceis que atravessamos. Oh, Pai, esta família deste jovem que se jogou lá do shopping, Pai, tem misericórdia da família dele, da esposa dele, Senhor. Marca o encontro com ela, revela o Teu amor, Senhor. Oh, Pai, e que esse mal seja esquecido, Pai, esse problema. Quantos casais estão passando por isso, Pai? Convida-os a vir à Tua casa, a ouvir a Tua palavra. Quem sabe eles possam, Pai, desarmar-se. Quem sabe, Pai, eles falando, Pai, interagindo com outros casais, desabafando, Pai,
coloca tudo para fora, e quem sabe a solução venha ao encontro desse casal, Pai. Meu Deus, quantas vidas estão se perdendo, porque às vezes se precipitam, Pai, não vê solução, Pai. Mas a solução está em Ti. Quando todas as portas aqui se fecham, Pai, há uma porta aberta para o alto. Foi assim que o salmista disse: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E esse Deus que nós estamos clamando nessa noite, Pai. O Jeová Jiré, o Deus proverá, aquele que tem poder para fazer qualquer coisa, Pai, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, Pai. E eu creio, Pai, que nesta noite Tu escutaste a oração desse povo que está aqui, até aqueles pedidos que não foram feitos, Pai, porque, Senhor, são coisas íntimas, coisas que não podem ser reveladas, mas Tu conheces tudo o que acontece em nossas vidas, Pai. O salmista disse: Tu conheces o nosso assentar e o nosso levantar, e de longe Tu entendes os nossos pensamentos. Por isso, Pai, nada neste mundo não está patente aos Teus olhos. Tu conheces, Pai, cada movimento, cada palavra que vamos dizer daqui a alguns minutos. Meu Deus. Por isso, Pai, entregamos a nossa vida, as nossas famílias, diante do Teu altar nesta noite, Pai, para Tu resolver, para Tu dar vitória, trazer paz, trazer saúde, trazer alegria, Pai, renovo na vida do teu povo, Senhor. Renova a vida de cada um aqui nesta noite. Oh, meu Pai, derrama do Teu poder, da Tua graça sobre cada um aqui, Senhor. Que cada um seja revestido do Teu poder, da Tua glória. Pai, queremos pedir por esse mal que está assolando a humanidade, esse coronavírus, Senhor. Parece uma praga, Pai, como aquelas pragas do Egito, Pai. Mas Deus, tenha misericórdia desse povo, Pai. Traga saúde, Senhor. Meu Deus, elimine esse vírus, Pai. Oh, Pai, para que não chegue nas pessoas que estão mais necessitadas, que têm imunidade mais baixa, Senhor. Oh, Deus, faça com que os homens que estão pesquisando encontrem a vacina para esse vírus, para que a sociedade seja imunizada, Pai. Eu sei, Pai, que tudo Tu podes fazer, Senhor. Que Tu estás, Senhor, ciente do que está acontecendo, Pai. Por isso nós estamos clamando ao Senhor. Tenha compaixão das pessoas, Senhor. E faz maravilha. Abençoa nosso país, a nossa nação, nossa região Nordeste, nosso estado, nossa cidade de Olinda, Recife, Pai. Amanhã aniversário da cidade de Olinda, Pai. Oh, Pai, são mais de 400 anos que essa cidade completa. Deus, revela o Teu amor por essa cidade, que até colocaram o Teu filho como padroeiro, Pai. Meu Deus, faça com que seja isso verdade, que Jesus seja adorado, venerado, Pai, como único Deus e Senhor nos céus e na terra. E que esta cidade desperte, Pai, para conhecer o verdadeiro Deus. Que se convertam, Pai, se arrependam, Pai, dos seus maus caminhos, seus pecados, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E eu creio, Pai, quando o povo está contigo, Senhor, quando o povo está, Senhor, clamando ao Senhor, está adorando ao Senhor, as bênçãos vêm, Senhor, os livramentos acontecem. Por isso, Pai, faz maravilhas no nosso país, nossa nação, Pai. Estamos aguardando, Pai, que essa nação experimentará o maior avivamento que acontecerá na humanidade quando vai derramar do Teu Espírito sobre toda a carne, Pai. Não é sobre só a igreja, é toda a carne, é todas as pessoas, Pai. Basta que elas deem lugar ao Senhor. Basta um minuto, Pai, um segundo de lugar ao Senhor para o Senhor operar maravilhas, eu creio, Pai. Faz maravilhas, Senhor. Estamos aguardando essa promessa que está em Joel capítulo 2, Pai. Do grande avivamento
nação brasileira, nosso país, nosso estado, nossa região Nordeste e na nossa cidade de Olinda, Pai. Tão carente de Ti, Senhor. Opera, Senhor. Faz maravilha, Senhor. Abençoa a palavra daqui a pouco. Usa, Pai, o Teu escolhido para trazer a mensagem para nós. E nos dá plenitude do Teu Espírito Santo nessa noite. Fica conosco, Pai. Abençoa todos os eventos da igreja que vão acontecer, Pai. Em maio, o jantar para casar, estamos aguardando a Tua providência, Pai. Que nada falte, Pai. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome e também o encontro feminino, Senhor. Faz maravilha, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. E graças a Deus, irmão. Mas vamos cantar mais um louvor. E enquanto isso, vamos recolher os dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor nesta igreja. Embora sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso para fazer o que queres desse meu viver. Tu és soberano. De tua mão poderá me refazer e cantará meu coração, Senhor, expressão do meu viver. Vamos orar e agradecer. Fica nos Ana Rosa.
Hoje escalado é o presbítero João para trazer a palavra do Senhor. Vamos escutar. Graças a paz, amados. Irmãos, antes de começar a palavra, Thaís avisou que a nossa irmã Gleice avisou que era hoje o aniversário da nossa pequenininha Yasmin. Então, no final do culto, né, pastor? A gente faz uma oração por ela, né? Amém. Irmãos, eu gostaria que todos, se possível, abrissem as suas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 19. É um texto um pouco comprido. 1 Samuel, capítulo 19. Vamos começar do versículo 18 em diante até o fim, o 24, porque é uma leitura um pouco comprida e a hora já está um pouco avançada. Todos acharam? Quem não achou, pode olhar aqui para o projetor. Já que a gente está aqui com a imagem no projetor, eu vou enfatizar o teor que está aqui porque fica uniforme. Davi tinha, pois, fugido e escapou, foi ter com Samuel em Ramá, e lhe contou detalhadamente tudo o que Saul lhe tinha feito e tentado fazer. Ele e Samuel refugiaram-se em Naiote, casa dos profetas, onde passaram a morar. Então foram dizê-lo a Saul: descobrimos que Davi está vivendo nas casas dos profetas em Ramá. Então, imediatamente, Saul enviou alguns homens para capturá-lo. No entanto, quando observaram o grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e apoderou-se de cada um deles, e eles também experimentaram a mesma visão profética. Logo Saul foi informado do que ocorrera e apressou-se em mandar outros mensageiros, os quais, da mesma maneira, entraram em êxtase. Em seguida, Saul mandou um terceiro grupo, e também estes foram tomados por aquele transe profético. E, finalmente, Saul decidiu ir pessoalmente a Ramá, chegando ao grande poço da cidade, que se chamava Seco. Indagou onde poderia encontrar Samuel e Davi, e lhe informaram que eles estavam nas celas, na casa dos profetas em Ramá. E aconteceu que, enquanto se dirigia para lá, o Espírito de Deus também o dominou, no caso Saul, e ele foi profetizando por todo o caminho até chegar em Naiote, casa dos profetas em Ramá. Ao chegar, despojou-se de suas vestes, profetizou sobre o mesmo arrebatamento dos profetas na presença de Samuel, e caído ficou nu durante todo aquele dia e toda aquela noite. Por esse motivo se costuma dizer: está Saul também contado entre os profetas? Amém, irmãos? Podem sentar. Irmãos, eu acho, como eu já falei para vocês, isso é meio que uma continuidade, uma continuação da mensagem que eu ministrei há uns 20 dias atrás. E, meus irmãos, eu acho magnífico, fabuloso esse texto. Eu acho o livro de Samuel, eu acho o livro de Crônicas, eu gosto muito do período da Antiga Aliança. A gente aprende muitas coisas, e a própria palavra já no Evangelho fala que tudo que foi escrito para o nosso proveito, para o nosso conhecimento. E, meus irmãos, qual é o contexto dessa passagem? Davi, ungido, como eu lhe falei, é uma continuação um pouco daquela pregação. E o contexto é Davi, cheio do Espírito de Deus, que havia deixado Saul, e Saul, atormentado por um espírito maligno, lembre-se o nome Ruach, que era o destruidor, segundo algumas versões. E Davi começa a criar situações, Deus começa a inspirá-lo, Davi começa a trilhar um determinado caminho e Deus começa a abençoar Davi. Enquanto que, de outro lado, Deus começa a amaldiçoar a Saul, porque Saul rejeitou obedecer a Deus no seu coração. E quando eu falo que, nesse caso, Saul foi induzido por Deus, é porque o texto, a palavra nos fala isso.
Porque esse espírito maligno enviado da parte do Senhor contra Saul vem exatamente para destruí-lo, para arruiná-lo. Isso nos revela, repito, a necessidade de nós ouvirmos e guardarmos a palavra de Deus. E no momento de conflito interno, com algumas circunstâncias, a gente venha a se apegar mais à palavra e confiar em Deus, ainda que tudo diga que vai dar errado, mas confie em Deus, porque Saul tomou o caminho errado e aí Deus enviou esse espírito para perturbar Saul. E meus irmãos, aqui a tradução ela está um pouco diferente da minha, porque na minha versão, o versículo 20 conclui dizendo que no momento que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, Saul ficou em transe. Saul saiu de si no momento em que o Espírito Santo de Deus se apossou dele. E vejam que coisa bastante interessante, Saul estava sendo acometido por um espírito maligno de destruição, e Saul, a partir disso, começa a intentar todo tipo de atentado contra a vida de Davi. Saul tenta destruir Davi de várias formas, joga por 2 vezes lança nele para tentar destruí-lo, tenta criar uma situação de conflito entre Davi e Jonatas, tenta usar a sua filha, Mical, para criar uma emboscada contra Davi, pega Davi, coloca Davi na frente do exército, para que Davi fosse morto pelos inimigos. Então Saul começa a intentar várias coisas contra a vida de Davi. Mas sabe o que é que aconteceu? Jonatas virou amigo de Davi. E no texto que tem lá em 1 Samuel, no capítulo 18, a palavra de Deus fala que Jonatas entrega suas armas a Davi. E simbolicamente aí já há a passagem do trono de Jonatas, que é o herdeiro legítimo, para Davi. E Jonatas se torna um grande amigo de Davi, apesar da diferença de idade dos dois. E Jonatas se une a Davi para proteger Davi dos intentos malignos do seu pai. Mical, a palavra fala que ela amava Davi. E Mical faz o que no momento em que o pai a usa para criar uma emboscada? Avisa o seu marido da emboscada e livra Davi da emboscada criada pelo seu pai. E o exército, Davi é posto em frente a um batalhão de 1000 homens e ele começa a guerrear. E o que é que acontece? Davi começa a vencer as batalhas. Davi começa a vencer as suas guerras e o nome de Davi começa a ser conhecido dentro de Israel. E ele era tão exaltado pelas suas vitórias que as mulheres cantavam que Saul havia matado uma quantidade de homens, mas Davi havia matado muito mais. E isso me revela, meus irmãos, uma coisa muito clara, evidente e séria, e uma aplicação prática para nós. Se Deus estiver com você, podem criar a situação que for, você é mais do que vencedor. Você crê nisso? Às vezes a gente quer levar para o lado pessoal, diz, não, mas ele não gosta. Meus irmãos, às vezes é Deus criando uma situação para dizer, esse aqui é o meu filho, ele tem uma coisa diferente para fazer, ele tem nele o meu Espírito Santo, ela tem nela o meu Espírito Santo, e ela vai ter uma saída diferente das demais pessoas, porque a inspiração que há nela, a força que há nele, a tomada de decisão que há neles, não vem deles, vem de mim, porque o meu Espírito habita neles. Irmãos, muitas vezes a gente, quer levar para o lado pessoal. Não leve para o lado pessoal. Davi em nenhum momento leva para o lado pessoal. Davi foge com medo da sua vida, lógico. Afinal de contas, o rei jogou uma lança 2 vezes contra ele. E procurava situações para matá-lo. Mas até o momento da segunda vez, Davi ainda assim fica lá irredutível. E ainda tenta voltar para o reino. Pede para Jonatas conversar com Saul, para que Saul possa rever o seu comportamento com Davi. Mas Saul, por outro lado, a gente agora vai mudar o enfoque, estava tomado por um espírito maligno. Até este momento aqui, em que há uma pausa da atuação desse espírito maligno, afinal de contas, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus se apossa de Saul. Mas até aqui,
Saul estava tomado por um espírito maligno. E percebam, enquanto Davi enfrentava qualquer situação, debaixo da graça, debaixo da autoridade, debaixo da inspiração de Deus, debaixo da sabedoria de Deus, Saul preocupava-se em destruir Davi. Saul preocupava-se com os pensamentos humanos. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi no momento em que Saul chama Jonatas para confrontar Jonatas e para dizer a ele, por que você está do lado dele? E Jonatas diz, o que foi que ele fez com o Senhor? Você não vê, Saul responde, ele vai tomar o reino de nós. Ou seja, qual era a preocupação de Saul? Saul queria o reino. Saul queria as coisas materiais. Saul queria as riquezas, o status, o poder. Davi queria a presença de Deus. Enquanto de um lado Davi enfrentava todas as circunstâncias tomado, inspirado pelo Espírito de Deus, Saul, ele fazia as coisas motivado por esse espírito de destruição. E foi esse espírito de destruição que fez com que Davi fosse exaltado. E Saul destruído. E isso me faz pensar, meus irmãos, agora do lado de quem está lá, sem o Espírito de Deus, que é uma pobre pessoa. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas fazem as coisas contra nós, motivadas por um espírito maligno, e a gente leva para o lado pessoal. O que é que Paulo fala no Evangelho? Vossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades e hostes malignas que atuam nas regiões celestiais. Queridos, amados, a pessoa que está lá do outro lado, muitas vezes, ela está tomada por um espírito maligno, ela está sendo influenciada por um espírito maligno. E você está levando para o lado pessoal, e nós levamos muitas vezes para o lado pessoal. Nós somos luz. Nosso chamado é para sermos filhos de Deus, para brilhar a luz do Senhor nesse mundo e para, com a unção do seu Espírito Santo e a atuação dela, resplandecer essa luz através das nossas decisões. Quem vai se destruir no final das contas? É quem? É Davi ou é Saul? É você ou a pessoa que está lá do outro lado, ou a circunstância que está do outro lado? Meus irmãos, aqui quem se destruiu foi Saul, porque Deus já havia retirado o reino das mãos de Saul. Isso é algo muito sério, uma aplicação muito prática e profunda para as nossas vidas. E isso também nos revela mais duas coisas, meus irmãos, que não é porque uma pessoa ela é escolhida por Deus e ungida por Deus, porque Davi era o ungido de Deus, significa que essa pessoa já está pronta para o propósito e o projeto de Deus. Percebem isso? Dizem que o tempo que Davi levou para assumir o trono foi entre 15 a 20 anos. Mas Davi já era ungido do Senhor. Mas ele precisava passar por perseguição, ele precisava passar por necessidade, ele precisava conhecer o território onde ele estava, ele precisava saber lidar com homens de baixa estima e conquistar esses homens para que o Espírito Santo de Deus viesse a usá-lo, para que ele transformasse aqueles homens destruídos, miseráveis, pobres, devedores, em homens vitoriosos do seu exército. Quando a gente para olhar a história de Davi como um todo, a gente observa que Deus, durante todo aquele período, desde que consagrou Davi, começa a trabalhar na vida de Davi. Então, muitas vezes é assim com você. Para Deus fazer com que você chegue naquele lugar que Ele já separou para você, você e eu, nós precisamos passar por dificuldades, meus irmãos. Eu nunca me esqueci de uma cena de um filme, a pastora também, que ela gostou desse filme, que é aquele O Todo-Poderoso. Quem aqui já assistiu O Todo-Poderoso? Eu gosto daquele filme, acho ele fantástico. Jim Carrey, ele é sensacional, até parece que se converteu. Mas tem uma cena daquele filme que tem Morgan Freeman como a figura de Deus, e há um momento, eu acho que é que tem um momento que Deus olha para o protagonista e fala assim: quando você pede uma coisa a Deus, você acha que Deus vai dar ela de forma deliberada ou Ele vai criar uma situação para você desenvolver isso? Te dá uma oportunidade para você tomar a escolha certa.
Muitas vezes Deus ele faz com que chova numa terra que está seca há 10 anos, num ato expresso de milagre, mas às vezes Ele trabalha a nossa vida como trabalhou na vida de Davi, na minha muitas vezes, e na sua também. Mas às vezes a gente precisa passar por esse processo. Deus quer amadurecer o teu caráter, Deus quer amadurecer a tua personalidade. Ele quer te fazer um homem ou uma mulher forte e valoroso e valorosa na sua presença. Para quê? Para que a luz dele, para que a glória dele resplandeça na tua vida, como resplandeceu na vida de Davi. Então nem sempre o ungido, o eleito do Senhor está pronto naquele momento para a bênção que Deus reservou. Às vezes leva tempo. Thaís está fazendo curso de Direito. Você já é advogada? Já é funcionária pública? Não é. Ela está passando por um processo de formação. Nós estamos passando nesse mundo por um processo de formação do Espírito do Senhor na nossa vida. Nós estamos nos despindo do velho homem a cada dia e nós estamos nos vestindo da glória de Deus a cada dia. Isso é algo lindo e maravilhoso, meus irmãos. Deus fez isso com Davi. Isso me deixa muito feliz e me emociona e me faz amar Deus cada dia mais. Porque Deus ele é tão paciente com a gente como foi com Davi. E eu não sei se vocês sabem, mas o Salmo 34, o Salmo 52 e 54, eles foram escritos no momento em que Davi estava sendo perseguido por Saul. Salmo 34 é o momento que há em 1 Samuel, capítulo 21, e Salmos 57 e 56, também relacionados ao período de 1 Samuel, do capítulo 21, quando Davi estava escondido na caverna de Adulão, ou seja, no pior momento da vida de Davi, Davi compõe um salmo. Compõe um salmo agradecendo a Deus pelos livramentos que ele estava dando. Vejam o trabalhar de Deus na vida de um homem ungido. Então isso nos revela que nem sempre o ungido está pronto naquele determinado momento para assumir aquela determinada coisa, aquele determinado posto, aquela determinada pessoa, aquele determinado compromisso, relacionamento que Deus já separou para ele ou para ela. E de outro lado nós temos a figura de Saul também, meus irmãos. Porque, não se enganem, nem sempre a pessoa que tem uma experiência religiosa, uma experiência espiritual com Deus necessariamente é uma pessoa de Deus. Saul, antes de havia sido ungido como rei de Israel. O Espírito de Deus havia se apossado de Saul e havia repousado sobre ele. É o que a palavra nos fala. Mas Saul saiu da presença de Deus e rejeitou Deus. E assim Deus rejeitou Saul. Só que rejeitou, mandou o espírito maligno. Só que esse texto aqui, conforme nós vemos no capítulo 19, versículo 19, 21 e 22, o Espírito de Deus também se apossou de novo de Saul. Mas Saul mudou, fez pior. Cometeu, inclusive, o suicídio no final da sua vida. Então, nem sempre a pessoa que diz ser de Deus ou tem uma experiência com Deus, ela também é uma pessoa salva. E aí eu preciso lembrar aos irmãos o que nós temos em Mateus, no capítulo 7, que fala que nós devemos nos acautelar dos falsos profetas. Porque a árvore boa não pode produzir mau fruto, e nem a árvore má pode produzir bons frutos. O Senhor nos advertiu de que haveriam muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, que muitos naquele dia chegariam e diriam: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu batizei, eu fiz maravilhas, e o Senhor vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Por isso, meus irmãos, também que não cabe a nós, seres humanos, estarmos julgando, porque só Deus conhece o coração. Mas a gente deve orar. E a partir do momento que a pessoa começa a manifestar, de fato, as suas ações como Saul manifestou, a gente precisa se guardar. E olhar para a palavra e guardar a palavra do Senhor. E por fim, meus irmãos, uma vez que, como eu já havia falado para vocês,
O tempo está corrido, eu não posso me alongar muito, já são 9h05. Mas, meus irmãos, esse texto, para mim, ele é extremamente rico pelo desfecho dele, pela conclusão dele. Por quê? E aqui é uma palavra para você, meu irmão e minha irmã, que é servo e serva do Senhor e que tem um coração aplicado a Ele. Espírito, vamos esquecer Saul agora. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Saul tentou destruir Davi de todas as formas, criou circunstâncias, como eu falei, tentou colocar seu filho contra o Davi, tentou usar sua filha para criar uma emboscada, mas Deus em tudo abençoou Davi, né? E no final aqui desse texto, o que é que Saul faz? Davi foge, vai para Naiote. Naiote é cidade das habitações. Era a cidade em que os profetas se reuniam anualmente para adorar a Deus, em conjunto, em unidade. E lá em Naiote estava Samuel. Davi foi, contou a Samuel tudo que Saul havia feito contra ele. E aí Saul descobre a localização de Davi. E aí manda sua guarda, seus soldados, para matar Davi. Meu irmão e minha irmã, quando os soldados estavam chegando no local em que eles estavam, o Espírito do Senhor entrou naqueles homens. E aqueles homens começaram a profetizar. Eles ficaram em transe. É o texto literal. Eles ficaram em transe. Eles saíram de si. Deus tirou aqueles homens de si, para que aqueles homens não encontrassem Davi. Saul, inconformado com isso, manda um segundo regimento. Ele vai. Deus faz a mesma coisa. Da terceira vez, Saul diz: agora quem vai sou eu. Eu vou. Sabe o que é que Deus faz? Meus irmãos, quem é um homem na presença de Deus? Nós não somos absolutamente nada na presença do nosso Deus. O homem não é nada, senão como um pó. Deus, ele desfaz a vida do homem. Nós somos barro. E aí Saul diz: eu vou até Davi. E aí o Espírito do Senhor toma Saul também e deixa ele em transe, em êxtase. O termo utilizado é Vaitnab. Ele sai de si. E meus irmãos, Saul é conduzido pelo Espírito à presença do profeta, à presença do futuro do rei. Se desfaz das suas vestes reais e se deita na presença do profeta e do futuro rei, num sinal claro de que eu estou me despindo diante da presença de Deus e diante do homem que Deus constituiu. É um ato simbólico de Deus. E então, meu irmão, o que é que isso tem a ver com você e comigo? Fique na presença de Deus. Davi não fugiu primeiro para Gate. Davi foi primeiro para onde? Para Naiote, as habitações, o lugar onde Deus estava com os profetas dele naquele tempo. Davi correu para a presença de Deus e na presença de Deus o Senhor deu vitória a Davi. E assim como Deus fez com Balaão, Deus fez com Saul. Assim como Deus fez com Balaão e Saul, Deus fez com os soldados de Saul. Esses soldados começaram a profetizar. Era para ser maldição, era para trazer morte, mas Deus começou a trazer vida. Deus começou a trazer bênção. Deus começou a edificar através das profecias que Ele, através do seu Espírito, ministrava na vida daqueles homens. Então, corra para a presença de Deus como Davi fez. Corra para Naiote. Esteja na presença de Deus como Davi fez. Porque independente de quem se levante, eu tenho um recado dele que é dado pela palavra. Deus se levanta. E Deus impede. E Deus ainda abate na tua frente. Isso não é teoria da prosperidade. Por favor, irmãos. Isso é a palavra. Diferente de Saul, que queria barganhar com Deus, que queria confrontar Deus, que achava que ele, por ser rei agora, poderia fazer aquilo que ele bem quisesse e entendesse, porque era rei. Diferente de Saul, Davi se derramou na presença de Deus. Meu irmão, está difícil. Meu irmão, minha irmã. Irmã Ana, eu sei que é difícil uma cena que você presenciou. Mexe com a gente. Eu já vi acidente. Trabalho está difícil. Você olha para o seu salário, não está dando.
Às vezes você olha para dentro da sua casa, você olha para a sua vida e diz assim, o que é que eu sou? Você é um servo do Senhor. Não se deixe abater pelas circunstâncias da vida. Não seja como aquele fruto que foi jogado em meio aos espinhos, mas que o seu coração seja uma boa terra, porque a palavra de Deus vai crescer no seu coração. Espere o tempo de Deus na tua vida. Espera o tempo de Deus na tua vida. Davi esperou o tempo de Deus. Davi correu para a presença de Deus. E Deus exaltou Davi. E as circunstâncias, as situações que foram sendo levantadas contra ele, foram as situações usadas por Deus para exaltar aquele homem. Não reclame da sua vida. Agradeça pela sua vida. Agradeça tudo aquilo que Deus tem feito para você. Ele quer te ensinar alguma coisa. E eu digo isso para vocês, passando por um dos piores momentos da minha vida. E eu digo a vocês o que eu disse à minha esposa esses dias no carro. Meu amor, pode estar dando tudo errado na minha vida hoje. Mas eu digo a você, eu estou tranquilo na presença de Deus. Sabe por quê? Porque ainda que eu adoeça, ainda que eu morra, ainda que o pior me aconteça, Ele continua sendo Deus. E um dia Ele vai me receber na morada celestial. E se não for o tempo, se ainda não chegar o meu tempo, Ele vai mudar a minha sorte. Porque o Senhor fala, eu nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Eu olho para Jesus Cristo curando pessoas, curando enfermos e dizendo, eu vou, mas vos deixo o meu espírito e estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Você crê que Deus pode entrar na situação da tua vida? Você crê que Deus pode mudar o teu caráter, pode mudar as tuas emoções, pode mudar um coração covarde para um coração valente, pode dar a uma pessoa que não tem fé a fé? Você crê nisso? Esse é o nosso Deus. Mas não saia da presença dEle. Esteja na presença dEle. Busque-o de todo o seu coração. Porque Deus jamais nos abandonará. Amém, igreja? Que Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amanhã é feriado, né? Aproveitem. Em Olinda, viu? Lembre-se disso, viu? Quem trabalha em Recife, normal, né, Júnior? Ana Rosa, amanhã é feriado. Amém. Muito bem. Vamos ficar de pé? E amanhã é aniversário de Olinda. Orem pela cidade. A Deus mandar vitória, mandar bênção, né? Amém? Quem está aniversariando hoje? Yasmin, filha de Gleice Wells. Ah, é a cantora? Ah, que bênção, rapaz. Que é cantora também? Ah, a família toda canta em bênção, né? Poetisa, baterista, fotógrafa, é isso mesmo. A família talentosa, né? Pai, queremos pedir por Yasmin, Senhor, nesta noite, que ela completa mais um dia de vida na Tua presença. Oh, Pai, direciona essa criança, Pai. Continua usando ela na sua família, a família com ela, para o louvor da Tua glória, Pai. E que ela nunca possa sair desse caminho, Pai. Coloca nas Tuas mãos, Pai. Coloca nos Teus braços, Pai. E possas encaminhá-la para a vida que a espera pela frente, Senhor. Ó Deus, dá um presente para ela nesse dia. Abençoa toda a família, Gleice, Welson e todos os filhos deles. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre todos, agora e para todos sempre. Deus te abençoe até domingo.